Olá, eu sou o Dr. Flávio Cunha, sou médico otorrinolaringologista, mas sou especialista em cirurgia de nariz. Hoje eu quero explicar para vocês um caso real que chegou no meu consultório de uma paciente que teve um traumatismo no nariz e, curiosamente, foi a segunda ou terceira vez que ela teve esse traumatismo no nariz e o nariz dela está apresentando uma deformidade e uma disfunção, um problema respiratório muito importante. Ela reclama muito da respiração do nariz. O que dá para a gente ver é que, nesse caso, o que aconteceu com o traumatismo do nariz foi que o nariz ficou com uma deformidade que a gente chama de deformidade em C. O nariz ele ficou afundado nessa região e um pouco abaulado, como se tivesse formado um calo ósseo do lado contralateral. Essa deformidade é a deformidade mais comum que a gente observa nos casos em que tiveram um trauma de nariz. O que dá para observar também nesse caso é que essa deformidade, esse afundado que a gente observa no nariz, dá um aspecto de um C. E esse C, ele é provocado por quê? Porque no nariz ele tem a estrutura óssea que ela foi fraturada. E essa fratura, ela é uma fratura em várias partes. E o osso, ele não tem mais o formato original do osso normal. Nessa visão, também a gente observa o afundado mais nítido nessa porção do nariz e nessa outra imagem a gente observa um abaulamento da estrutura óssea do nariz. Isso pode provocar, em algumas visões, um aspecto de uma deformidade, como se fosse um calo ósseo tendo formado no dorso do nariz. Bom, quando a gente observa um modelo, que são os padrões de beleza, o que a gente considera ideal de proporções faciais, de harmonia facial, esse caso em específico, ele obedece algumas dessas regras. A gente observa que as proporções faciais, comparado com os modelos de padrões que a gente adota, ele obedece essa padronização. Mas quando a gente olha na região central, na região do nariz, a gente observa que o nariz dessa paciente é um pouco lateralizado. O centro do nariz não é na linha média. E com isso, a gente observa que o trauma nasal pode provocar. Então, o que a gente faz nessas situações? A gente faz todos esses modelos fotográficos para tentar captar todas essas irregularidades, esses transtornos essas alterações da anatomia que foram provocadas pelo trauma e tenta usar os modelos no intuito de transformar aquele nariz que foi traumatizado dentro das proporções ideais. A gente utiliza também para esse tipo de análise, a gente utiliza outros tipos de exame, como a tomografia computadorizada, para a gente ver o grau de fratura que aconteceu nesses casos, observar também a estrutura do septo nasal, para ver se o septo está muito desviado, se houve fratura na parte cartilaginosa, porque o septo é um elemento fundamental na reconstrução desse nariz, no passo que se segue, que é agora o planejamento da cirurgia. Quando a gente observa que o septo nasal ele foi muito traumatizado, que a gente não vai conseguir aproveitar, e provavelmente é o caso dessa paciente, pelo fato dela já ter feito outras cirurgias anteriores, a gente vai ter que utilizar enxertos de outras partes do corpo. Para esse caso, a gente está pensando em utilizar a cartilagem costal, onde a gente consegue extrair enxertos com formatos mais retilíneos e mais resistentes, que é o que a gente precisa para dar uma estrutura melhor nessa parte que foi deformada. Então, essa é a programação que eu estou pensando para essa paciente. A rinoplastia ou a cirurgia nasal
secundária ou terciária, que é aqueles casos em que o paciente já foi submetido a um procedimento no nariz anteriormente. Toda a estrutura anatômica ela já foi deformada, não só a sua estrutura óssea, mas a estrutura cartilaginosa, mas também toda a vascularização e a drenagem linfática dessa pele, ela já foi comprometida nos procedimentos anteriores. Então a gente está colocando mais um trauma em cima de algo que já foi modificado. Então é muito importante a experiência do cirurgião para saber até onde a gente pode ir, né? O que o caso permite ser feito, porque as pessoas têm que ter em mente que elas não vão ter o nariz que elas pensam, mas assim os narizes que elas podem ter, de acordo com a estrutura que ela tem. E uma coisa muito importante também, na minha opinião, mais importante, obedecendo todos os critérios de harmonia facial e de equilíbrio estético. Isso é o que a gente mais estuda. Então, os cirurgiões mais experientes têm isso muito embasado na sua formação, para não passar do ponto. E uma coisa que a gente tem que respeitar muito é a parte funcional. Às vezes você consegue ter o nariz harmonicamente bonito, esteticamente bonito, equilibrado, mas com uma função não adequada. Então é muito importante planejar muito bem a cirurgia, em todos os seus pormenores, principalmente obedecendo o equilíbrio estético, mas também com uma boa função.